Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre, novamente, as sessões individuais dentro da terapia de casal. É um tema recorrente. Precisamos voltar nesse tema para explorar a partir de outros pontos de vista. Para você que está chegando agora, eu sou Denise Magalhães, sou psicóloga, diretora do ITFMG, que é um centro de formação para terapeutas de casal e família. Tendo interesse em estudar, entre em contato com a gente pelo WhatsApp e nós vamos tirar as suas dúvidas, te dar a melhor direção. Sobre esse tema, particularmente, eu entendo que o casal, quando busca um processo psicoterapêutico, o profissional precisa enquadrar, quer dizer, utilizar o dispositivo conjugal para realizar as consultas. Eu não sou dessa ideia de que faz sessão individual para colher algum dado a mais, para pegar o perfil da pessoa. Não, você vai pegar o perfil da pessoa dentro da sessão de casal. No entanto, existem, digamos, situações em que se torna mais apropriado para aquele casal, junto com aquele profissional que está fazendo atendimento, sessões individuais. E quando eu falo isso, eu estou falando de uma forma séria, que é um traço meu, né? Eu sou bastante séria nas coisas, na minha forma de ser, no meu jeito de pensar, enfim. E ontem eu conversava com uma antiga aluna minha, hoje é minha amiga, inclusive trabalha aqui conosco no Instituto. E ela comentou, ela falou, Denise, eu fiz atendimento já, vamos falar um casal específico, e em algum momento eu acabei fazendo sessões individuais, uma com cada um, depois nós voltamos ao atendimento conjugal. Então eu quero falar para vocês qual é a característica desse casal que a minha amiga trouxe, e ela colheu um resultado positivo nessas sessões individuais, e depois eu vou falar sobre uma outra característica do casal que também solicita sessões individuais e a gente acaba não colhendo tantos bons frutos assim. Então, no caso da minha amiga, características do casal. Um casal que na sessão conjugal, um elemento atacava o outro com muita frequência, tá? Esse ataque nós compreendemos como uma forma de se defender. Então a gente usa a expressão, é uma forma defensiva. Então ele, para se defender, isso é da personalidade, do arranjo conjugal, um elemento do par, para se defender, atacava o outro. Esse ataque que aparece na psicoterapia é recorrente no cotidiano do casal, né? Vocês sabem disso. E então, quer dizer que o tratamento está ok, porque eles reproduzem na sessão aquilo que é habitual no dia a dia. Então, o profissional, ele tem muita matéria-prima para trabalhar com o casal, isso é um ponto positivo. No entanto, quando a gente vê essa expressão agressiva com muita constância, isso tem desdobramentos que dificultam o próprio processo psicoterapêutico. Um dos desdobramentos, o profissional tem mais dificuldade de entrar no diálogo com o casal. Por quê? Por causa da forma agressiva. Essa forma agressiva também é uma forma evitativa. Ela agride para se defender. E se isso é um jeito frequente, um jeito naturalizado da pessoa, que volta e meia ela tem aquele jeito, fica muito difícil você conviver com uma pessoa assim. E difícil para o profissional ele entrar no diálogo com aquele casal, contando com pelo menos um elemento do par assim.
Difícil porque a pessoa não dá pausa para falar, então ela está expelindo. Gente, quantas vezes eu ouço isso aqui nas supervisões? As minhas alunas falam, eu não consegui falar, eu vi, eu percebi, mas eu não consegui falar. Então, por que não conseguiu? Quantas vezes o casal, ele expele, né? Ele repele, ele expulsa o outro do seu campo subjetivo, que foi o que acontecia nesse caso que eu estou trazendo para vocês. Então, a profissional buscou fazer sessões individuais. Nessas sessões individuais, a pessoa anteriormente agressiva acalmou, não apresentava aquele traço ostensivo, até porque não precisa, né, gente? Porque o casamento, ele tem um arranjo, que quando ele se arranja dessa forma, uma pessoa agride a outra para sobreviver, né? Ela precisa fazer assim. Ela não sabe fazer de outro jeito. E isso é um arranjo da relação. Agora, quando essa pessoa está com outra, por exemplo, o psicólogo, ele não precisa, quer dizer, a pessoa, não precisa fazer daquele jeito. Ele pode se apresentar de uma outra forma, nem que seja por um vernizinho social que ele encapa, né? Encape. Pode ser que ele abra mão um pouco desse ataque. E, utilizando esse outro formato, a profissional conseguiu acessar, ajudar essa pessoa a fazer algumas reflexões que na terapia conjugal a profissional não conseguia entrar. Então, vocês estão vendo que é um caso onde a sessão individual permite ao profissional acessar conteúdos da pessoa que são mais dificilmente acessados na terapia de casal. Por quê? Porque a agressividade está endereçada ao parceiro. Então, ela aparece com muita evidência no campo conjugal. Bom, teve um resultado positivo, né? A gente conversava, eu e minha amiga, e ela contou como foi positivo o resultado. Então, fica aí para reflexão de vocês, mas a gente precisa olhar o contexto. Agora, vou trazer um outro caso que a gente pensou hoje de manhã, eu e um par de alunas. Elas falaram o seguinte: Denise, a mulher lá do casal, ela pediu uma sessão individual, mas com qual intuito? Elas já conhecem o casal, né? Com o intuito de falar para as profissionais algo que ela não está conseguindo endereçar ao parceiro. Eu falei assim, não acho nada produtivo, porque se as profissionais aceitam essa sessão individual nesse contexto, as profissionais não ajudam essa pessoa a se apropriar do material que ela precisa levar para o parceiro. Olha, a mesma coisa da minha amiga. A pessoa que ataca também não se apropriou do material. Ela só ataca porque ela não está apropriada do material, ela nem sequer sabe do que se diz, né? Porque o ataque é uma forma externa da defesa. Defender de quê? Tem conteúdo inconsciente. Uma sessão não dá para trabalhar o conteúdo inconsciente, não dá para trabalhar o conteúdo subjetivo, não dá para trabalhar o motor daquilo que aparece nessa esfera exterior. Mas, naquele caso da minha amiga, ela conseguiu desanuviar, sabe? Limpar a atmosfera. Ela conseguiu, numa sessão, abrir caminhos, deixar mais fluida a ideia para que, retornando para a sessão conjugal, os dois conseguissem buscar um trilho. Tem um detalhe, né, que ela me contou. Ambos faziam psicoterapia individual. Então, o trabalho, nem sempre, tá, gente? Mas muitas vezes, o trabalho da psicoterapia de casal é auxiliado pelas psicoterapias individuais. Às vezes, é um desserviço. Às vezes, a gente escuta psicoterapia individual, melhor que não tivesse feito, que não fizesse.
para a gente cuidar do conteúdo subjetivo na terapia de casal. Não foi o caso cliente da minha amiga, o casal, né, como cliente. Mas diferente da pessoa de hoje de manhã, o casal também. Então, a mulher, ela queria endereçar para o par, pela via das profissionais, algo que ela não conseguia por si falar. Não houve essa possibilidade de fazer a sessão individual, devido à circunstância, o formato que esse casal e essa pessoa especificamente que apresenta a demanda. Então, ela ainda está muito imatura para conseguir estar com o seu parceiro, tomando as profissionais como porta-voz daquilo que ela não consegue dizer. Não dá, a gente não pode tirar a autoridade de outra pessoa, a gente não pode entrar no lugar do outro, a gente precisa ir ajudando a pessoa a se fortalecer para sustentar-se na relação com o parceiro. São situações que têm pontos em comum, onde a gente não consegue em uma sessão trabalhar questões mais profundas, mais enraizadas, tem pontos diferentes, né? No primeiro caso, o profissional consegue desanuviar algumas coisas. No segundo caso, a precariedade da pessoa não permitiria isso, sabe? Essa limpeza, assim, de atmosfera, porque a pessoa traz um conteúdo muito denso ainda, sabe? Não dá para, em uma sessão, fazer uma varredura. Quero finalizar. No primeiro caso, eu falei com a minha amiga, ainda existe um jeito do profissional trabalhar essa forma agressiva e evitativa quando aparece nos nossos pacientes, que é o profissional cuidar mais do formato do que do conteúdo. Então, nas sessões de casal, o profissional, ainda que um elemento do par enderece agressivamente ao outro, e isso dificulte a entrada do profissional, o profissional pode tentar dialogar com aquele casal, mostrando ao casal como ele, profissional, vê esse formato evitativo, formato agressivo que o casal utiliza. Então, o profissional não foca tanto no conteúdo, ele vai falar do conteúdo também, mas ele vai focar mais na forma, sabe? E isso já aconteceu na nossa clínica escola. Não é incomum casais apresentarem essa forma agressiva ao parceiro. Não é incomum, é frequente. E é difícil de trabalhar. Na nossa clínica escola, eu comentei com a minha amiga, houve um caso em que a pessoa que atendia conseguia ir mostrando para o casal, olha como você fala e olha como você faz. Olha, você fala isso do seu parceiro, mas olha o que você tem feito. Olha como faz, o como faz. É muito mais do que fala, né? Do conteúdo, então mostra a forma. Então, quando a profissional começa a mostrar a forma, a pessoa evitativa, a pessoa agressiva, meio que ela se vê no espelho, né? Ela fala, eu sou mesmo. Ela acabou de fazer, então a profissional mostra. Gente, cada caso é um caso, não estou falando com vocês para saírem mostrando, vocês precisam de sustentação, primeiro teórica, sustentação na supervisão, vocês precisam de tempo de clínica, tempo de conhecimento com o casal para conseguir mostrar uma coisa difícil. Não é assim vai saindo mostrando, não é isso que eu estou falando. Tá? Estou contando um caso em que na nossa clínica escola, a profissional apta consegue mostrar para a pessoa o jeito agressivo dela ser, que é um trabalho difícil, não é fácil, mas é um trabalho possível, isso que eu estou querendo dizer para vocês. Então, além dessa sessão individual que a minha amiga fez e que teve resultados positivos, como profissional, você pode
guardado todos os devidos cuidados, existe essa opção de você cuidar dessa forma agressiva e evitativa na clínica de casal, mostrando a forma do casal agir. Eu estou falando de experiência que eu tenho com as minhas alunas. Existe isso também. E fica aí para vocês eu acabei trazendo 3 exemplos, né? Essa abertura de leque fica para vocês. E se vocês quiserem me dizer como fazem frente a essas situações evitativas, agressivas, se costuma utilizar a sessão individual com frequência, ou se utiliza mesmo o atendimento conjunto, ainda que bordeie as subjetividades, conta para mim como você faz.